Olá, graça e paz. Eu sou a Aline Paulo e esse é o podcast Metamorfose. Mais uma vez começamos um programa e eu quero aqui agradecer você que tem nos acompanhado toda semana. E se você ainda não compartilhou os grandes testemunhos que tem passado por aqui, compartilha, nos ajuda a divulgar e evangelizar a palavra do Senhor. E hoje uma convidada muito especial e eu quero aqui agradecer desde já por ter nos aceitado, né, este convite. Mirielle, seja bem-vinda. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço o convite, fiquei assim, imensamente honrada, né? Quando eu recebi o convite, eu falei, Senhor, o que a Aline está fazendo comigo, Jesus? Eu até falei com você. Verdade. E a gente o tempo todo pensa em correr, né? Eu falo, meu Deus, eu vou falar o quê? Eu vou compartilhar o quê? Mas a verdade é que todos nós temos algo para falar que o Senhor fez, né, na nossa vida. Por mais que pareça ser simples, serve para edificar a vida de alguém, né? Verdade. Então, assim, eu agradeço muito a você pela sensibilidade, a voz do Espírito Santo, porque eu tenho esse entendimento comigo, que quando alguém lembra, né, do nosso nome, é o próprio Deus soprando, né? Sim. Porque quem conhece nós mais que Deus, né? Verdade. Então, assim, eu agradeço você pelo convite. E, sim, esse podcast tem sido maravilhoso. Eu tenho acompanhado, tenho assistido os testemunhos, né? E eu sei que vidas têm sido alcançadas. E o Senhor sabe, né, Mirielle? Ele já sopra sabendo, né? As vidas que serão alcançadas. E eu costumo falar que eu mesmo não sei, né? Não conheço a história de todo mundo. Então, aí eu vejo realmente que é o próprio Senhor, mesmo como você está falando, sopra o nome e a gente ora e aí o Senhor vem confirmando ao nosso coração. Isso. E eu fico muito feliz, viu, de ter você aqui. Agradeço. Mirielle, conta para nós quem que é a Mirielle, de onde você veio, como chegou aqui ou se você é daqui, compartilha conosco. Então, meu nome é Mirielle, né? Eu tenho 35 anos, eu gosto de brincar que eu sou uma adolescente de 35 anos, né? Eu tô em Nova Serrana há 20 anos. Apesar que minha família toda é daqui, meus avós têm muitos anos que moram aqui, mas eu sou filha de pastor. Então, assim, eu falo que eu sou de muitos lugares. Mas eu sou casada, casei aqui em Nova Serrana, né? Com o Paulinho tem 17 anos que nós somos casados, para a glória de Deus. Tenho 3 filhos, que é a Sabrina, de 13 anos, o Miguel, de 11, e a Sara, né? A Rapinha do Tacho, de 6. E é o presente que o Senhor nos confiou, né? Para cuidar, para honrar. E eu nasci mesmo em Bom Despacho ali. Mas, igual eu te falei, eu fui... como filha de pastor itinerante, então, assim, meu pai mudava muito. Então, assim, eu já morei em vários lugares de Minas, em várias cidades, mas estou em Nova Serrana há 20 anos, desde os meus 15 anos, e congrego na Cristo Vive há 9 anos. Em 2015, o Senhor, literalmente, com a mão preciosa dele, nos trouxe, sabe? Nos conduziu para cá e aqui nós somos cuidados até hoje. Que bom, né? O Senhor sabe de tudo. Mirielle, compartilha conosco. A gente sabe que o Senhor, Ele transforma vidas. E a nossa vida, a gente vive vários processos, vários ciclos, né? Eu costumo falar que a cada dia que às vezes a gente passa por um processo e vem outro, né? E assim por diante, eu acredito que até a volta do Senhor vai ser assim. Compartilhe conosco um pouquinho da sua história. Então, Aline, eu orando, né, pensando, Senhor, o que eu vou falar, né? E na verdade, o Senhor foi me trazendo a minha memória, sabe? Lembranças, história, né? Tudo o que a gente é hoje é tudo uma construção, Sim. Né? E a gente vai sendo moldado, né? Então, eu fiquei, assim, meio apreensiva, porque, gente, eu não sou muito boa, né? Com as palavras, assim, e falar da gente é difícil, né? Então, assim, mas... como eu falei no início, eu sou filha de pastor, então eu falo que eu nasci lá no fundo da igreja, sabe? E meus pais eram da Assembleia de Deus, então assim, eu já nasci num lar cristão. E no início da minha caminhada, eu conheci Deus muito cedo, tive experiências com o Senhor muito cedo, fui batizado com o Espírito Santo com 6 anos de idade, meu pai pregando, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tive muitas experiências com o Senhor quando eu era criança,
Mas o fato de eu me mudar bastante, né? Em várias cidades, meu pai fazia muitas viagens missionárias, às vezes a gente mudava para uma cidade só para fazer missões naquele lugar, e assim, muita escassez. Eu me lembro que teve uma época que eu morei no Mato Grosso do Sul, e a gente morava no barraco de lona ali. E era eu e meu irmão apenas, e era assim, barraco de lona, era numa carvoeira, sabe? E eu me lembro do meu pai não dormir à noite porque tinha que me proteger de lacraia e escorpião. Era colchão de palha. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, às vezes eu canto muitos louvores antigos, meu marido fala assim, quantos anos você tem que você sabe essas músicas? Mas porque eu fui criada, né? Sim. Então, assim, eu ouvia muitos louvores e passei por muita coisa. E no campo missionário, eu aprendi muito, sabe? Aprendi muito, mesmo ainda criança, sabe? Vendo meu pai evangelizar, passando por muitas dificuldades. Eu sou da época, Aline, que tinha lampião em casa. Era do lampião, não tinha energia elétrica. Você fala, mas como assim, né? Mas era assim. E a gente ia mudando muito de cidade em cidade. Isso acabou me prejudicando muito, sabe? Com 7 anos, a gente morava num lugar, perto de Abaeté, não sei se você já ouviu falar, que chama Junco. Na verdade, é Frei Orlando, mas o apelido do povoadozinho é Junco, é uma ilha, e a represa de Três Marias fica em volta, sabe, dessa ilha. E com 7 anos eu adoeci. Na verdade, eu já vinha muito doente, e lá nessa cidade, para você sair, tinha que ser de balsa. Então, tinha os horários. Se eu passasse mal à noite, não tinha como sair da cidade. Tinha os horários, a balsa era assim. E eu me lembro que era muito sofrido, porque eu passava assim, à noite, passando muito mal, minha mãe com medo de me perder, sabe? Porque eu ficava muito doente e nada dos médicos descobriam. Quando eu fiz 7 anos, minha mãe falou, nós precisamos levar a Mirelle para Belo Horizonte, porque ela vai morrer. Nós vamos perder ela. E eu fui meu pai me levou para Belo Horizonte, para o hospital evangélico, missionários, recebia, era cesta básica, vivia era de doações, sem dinheiro, a gente não tinha dinheiro para o ônibus, mas o meu pai era pregador, e meu pai sendo pregador, desde pequenininho eu acompanhava ele louvando. Então ele pregava, você cantava. Desde pequenininho eu acompanhava ele. Então eu já cantava em vários lugares em Belo Horizonte. Quando nós fomos para lá, meu pai contou que havia, então, várias igrejas abraçaram. Então, eu cantava nas igrejas e, às vezes, meu pai nem pedia oferta, o pessoal dava oferta. E ele contava, né, que eu estava doente. E eu dei uma crise muito forte. Eu vomitava muito, dava febre muito alta, delirava. E aí, a gente conseguiu me internar no hospital evangélico. Eu não tenho lembranças claras, porque eu era nova, né? Sim. Mas eu sei da minha mãe contando. E com 7 anos, eu fui internada. Quando fez o exame, eu estava com 7 tumores em volta do intestino, do tamanho de um limão. E aí a médica falou, o que nós precisamos saber? Se é benigno, se é maligno, mas tudo indica que é maligno. E aí eu lembro que a igreja entrou em ação, em oração, em jejum, em busca. Eu lembro de eu ir nas igrejas e ouvir profecias. Não lembro exatamente o que era, mas sim, profecias ao meu respeito, sabe? Ou seja, Deus já tinha um plano traçado, né? E aí fizeram os exames, veio que não era maligno, era benigno. Eu operei, passei pelo processo. E eu no hospital, uma senhora foi me visitar. Eu lembro deitada na cama. E a gente pode ser criança, né? O primeiro encontro com Jesus, aquele dia que você fala assim, eu quero ele, né? A gente nunca vai esquecer. E eu lembro de eu deitada na cama, muito debilitada, uma senhora veio me visitar. Irmã, né, da igreja. E a pessoa falou assim, eu sei que você é filho de pastor. Eu sei que você canta no altar. Eu já te vi cantando, é lindo ver você cantando. Mas eu queria te perguntar se você já aceitou Jesus como seu salvador. Aí eu... Bugou. Não. Né? Tipo assim, mas eu já não preciso aceitar, né? Uhum. Ela falou, deixa eu te falar. Nós precisamos confessar com a nossa boca. É assim que a palavra diz. Se o Senhor te levar agora, você precisa ter aceitado ele. Porque você já tem consciência do que é certo e que é errado. Eu já sabia, né? E foi quando eu aceitei Jesus, quando meus 7 anos, sabe? Eu já tinha tido experiências com o Espírito Santo, mas eu não tinha confessado, né? E foi quando eu
confessei ele. Eu lembro que o quarto encheu da presença de Deus. E antes de eu operar, eu passando muito mal, fui ao banheiro, isso minha mãe conta. E ela chorava muito, com muito medo de eu morrer, era uma cirurgia difícil. E ela conta que quando eu saí do banheiro, eu falei, mãe, foi um moço lá no banheiro e falou comigo que não precisa da senhora preocupar, que eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Então, tudo dizia que eu ia morrer. Por mais que era benigno, já estava muito avançado e muitos órgãos já estavam prejudicados por causa do tamanho. Então, assim, eu tive essa experiência com o Senhor bem novinha, sabe? E aí fui curada, voltei para casa, né? Fui crescendo e virei adolescente. Aí o problema. Me tornei adolescente. E eu falo que o Senhor, quando Ele tem algo na sua vida, você pode correr para onde você quiser, sabe? Eu falo que eu não prestei nem para desviar. Não! Graças a Deus. Mas assim, eu fui aquela pessoa, Aline, que desviou na igreja. Sabe? Eu comecei a namorar muito nova, sabe? A ficar muito novinha, sabe? E buscando a aprovação das pessoas, buscando a aprovação do meu pai. E com 15 anos, nós nos mudamos. Eu morava na cidade de Brumadinho, aqui em Minas Gerais, né? E eu mudei para Unai, Minas Gerais. Com 15 anos, foi assim, uma tempestade na minha vida. Eu já vinha por um processo muito difícil de mudança, né? A hora que eu começava a fazer amizade, a hora que eu começava a adaptar numa escola, a gente nunca morou mais de 2, 3 anos num lugar. Entende? Então, pra mim, já era muito difícil. Quando eu gostei da cidade, tinha 3 anos que nós estávamos, meu pai falou, nós vamos mudar. Aí mudamos para Unai, Minas Gerais. E em Unai, foi quando eu conheci o mundo dentro da igreja, sabe? Eu me envolvi com um moço muito mais velho do que eu. E é engraçado, Aline, que quando você me convidou, e eu orando, e o Espírito Santo foi trazendo algumas coisas à minha memória, sabe? Como ele é misericordioso e como ele me poupou, sabe? Como ele... Tudo que ele fez na minha vida, como ele me guardou. Porque eu conheci esse rapaz com 15 anos e foi, assim, uma paixão avassaladora. Mas com 15... Hoje, não, né? Hoje em dia, muitas meninas com 15 anos, Aline, elas são maduras e já têm, sabe, né? Entendimento. Naquela época, nem celular eu não tinha. E, assim, eu tinha discernimento do certo e do errado, mas eu não tinha maturidade. Eu não tinha maturidade. Essa que é a verdade. Hoje eu fico olhando, pensando, e o Senhor foi me lembrando nisso, sabe? Eu era uma menina mesmo. Eu não sabia o que era nada. Não tinha maldade com as coisas, né? Sabe? Tipo assim, eu queria ficar com os rapazes, mas eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Na verdade, eu tava chamando. Depois, muito à frente, eu fui entender isso. Eu tava buscando a atenção do meu pai, a aprovação do meu pai, buscando neles a presença do pai. Então, com 15 anos, eu conheci esse moço muito mais velho do que eu. Muito mais velho do que eu. E ele veio com uma bandeja mesmo, né? De Satanás mesmo, dentro da igreja, né, muito mais velho do que eu, e meu amigo, né, que queria fazer o bem, que queria cuidar de mim, e que ia namorar comigo, e nós ia casar, sabe? E eu já tinha vindo destruída de outros relacionamentos, porque com 15 anos eu já tinha namorado com outras pessoas, pensa, né? Muito nova. Tão nova já, e tão assim, emocionalmente ferida, né? E quando a igreja descobriu, né, que eu estava com relacionamento com esse moço, foi muito difícil, porque filho do pastor. Não tinha nome, né? Era filho do pastor. Foi um escândalo, né? Um escândalo na igreja. E o meu pai não foi nem sabedoria. Eu falo que, eu acho que ele ficou tão mexido, ele não conseguiu lidar com a situação. Ele não conseguiu. É aquela pessoa, o pastor conseguiu resolver o problema de todo mundo, mas da filha dele ele não conseguiu. E a primeira estratégia que ele teve foi o quê? Ligar para minha avó. Minha mãe ligou para minha avó, que morava aqui, e me mandou para cá.
eu não entendia que eu tinha sido mandada embora, né? Tipo assim, minha mãe, por causa do problema, na verdade, eles queriam me poupar, né? Sim. Mas eu não fui tratada. Era uma forma Quem que eles... cuidou de mim? Uhum. Era uma forma que eles Ele me tiveram poupou, né? Do falatório, né, do pessoal Sim. apontando o dedo, né? Porque foi um escândalo na igreja muito grande. E eu queria casar com um moço com 15 anos, Aline. Sério? Entendeu? Não sabia nem fazer comida direito, gente, né? E eles me mandaram pra cá, sabe? Pra me morar com a minha avó, mas meu avô. Aline, eu cheguei aqui, isso tudo com 15 anos, eu faço aniversário em maio. Eu cheguei aqui em janeiro, né? Isso aconteceu em meados de novembro. Eu cheguei aqui em janeiro de 2005. Uns 20 dias que eu tinha chegado aqui, eu conheci o Paulinho, meu marido. Eu não tinha nem sido curada. Eu não fui cuidada. Ninguém me pastoreou, ninguém me aconselhou, ninguém me mostrou o caminho. Por isso que eu falo que o próprio Espírito Santo foi meu pastor, sabe? Nessa fase. E eu sofri muito, muito. E eu conheci o Paulinho. E logo quando eu conheci ele, passou pouco tempo, eu falei com ele, você queria namorar comigo? Porque eu não tinha, a carência era demais. Tinha que ter alguém. Eu precisava ter alguém. E ele falou, queria namorar comigo. Você que pediu ele? Eu pedi ele. 15 anos. Tipo, uma semana de namoro, eu já falava com ele assim, olha, eu quero minha cozinha assim, e meu sonho é casar. E eu pensei, como é que esse homem não correu, né, tadinho? E nem ficou assustado, né? Mas aí, esse período, eu fiquei sem ir à igreja, sabe? Sempre tive muito temor, sabe? Mas era muito, muito carente, né? E ele ia na Batista, na segunda igreja Batista, lá no bairro Planalto, Batista tradicional. Aí você pensa, né? Uma assembleiana, Combate. pé roxo, com um Batista, né? Eu falei, mas assim, eu nem levei nada em consideração, eu queria era amar, meu filho, entendeu? E eu falei com ele, falei, amor, falei com ele, Paulinho, eu quero casar. Tipo assim, eu queria já que ele entendesse que eu tava namorando pra casar. Se ele quisesse, né? Eu tava lá. Eu nem sabia se ele era de Deus, se não era, como que era a família dele, como que ele era, a índole dele, não queria saber. Queria casar, expliquei pra ele. E eu lembro que eu falei com ele, assim, há pouco tempo já de namoro, eu falei com ele que eu amava ele, ele falou assim, mas eu não te amo, não. Pensa, meu filho, foi terrível. E, assim, eu passei uma fase muito difícil, sabe? Porque eu não tinha quem cuidasse de mim aqui, assim. Graças a Deus, minha avó e meu avô me acolheu, né? Mas já eram idosos e rígidos, sabe? Muito rígidos. E, quando eu e o Paulinho foi pedir pra namorar, um dia depois, meu avô pediu pra nós terminar, porque nós pegamos na mão. Nossa! Então, eu sou dessa fase, além tipo assim, ó, assembleiana que usava só saia, entendeu? Ia pra escola, morrendo de frio, não podia usar calça. Eu também nasci desse evangelho. Na minha casa não podia ter televisão, entendeu? Eu sou dessa fase, não podia ter televisão, maquiagem zero, esmalte. Nem brinco, nem brinco colar, de jeito nenhum. Quando eu comecei a namorar, que foi me apresentar a calça jeans. O Paulinho falou comigo assim, você deve ficar bonita de calça. Ele falou, ele comprou minha primeira calça. Aí ele falou assim, por que você não furou a orelha? Acho que eu pensava assim, essa menina não faz nada, né? Não passa um batom, né? Por que você não furou a orelha? E aí eu fui lá, furei a orelha, ele achou o máximo, né? Só que aí nesse período, eu não fui, não tinha ninguém aqui em Nova Serrana, né? Assim, e o que aconteceu? Eu transferi tudo pra ele, né? Ele era meu pai, minha mãe, meu pastor, ele era tudo que ele falava, eu fazia, né? E foi um tempo muito difícil, porque uma pessoa que foi criada no altar, louvando, de repente, Aline, eu não fazia mais nada. Então, eu sei falar pra você o que é eu estar no altar em pecado. Eu sei te falar o que é estar louvando em prostituição, entendeu? Em mentira. Eu sei o que é. Eu passei por isso. E quando eu conheci o Paulinho, eu comecei a ir na tradicional, na Batista, escondido, porque meu avô era assembleiano, ou eu ia pra assembleia ou eu não ia. Ele preferia que eu me desviasse. Então, ele ia
pra igreja, eu esperava ele ir, me arrumava e corria com o Paulinho pra igreja. Antes das 9 horas, eu subia correndo, entendeu? E entrava, era assim. E isso foi tudo com 15 anos, Aline. Em um ano, aconteceu muita coisa na minha vida. Eu não tive tempo de digerir tudo. E a gente namorou, né? E com 17 anos nós nos casamos. Eu casei com 17 e ele com 19. Eu era madura, eu estava preparada para casar? De jeito nenhum. Comecei a congregar, né? Congreguei com ele lá na Batista 10 anos. E aí você fala comigo assim, e nesses 10 anos, como que foi lá? Nesses 10 anos, Aline, o Senhor não me permitiu subir no altar. Nesses 10 anos, eu fui mesmo moída, sabe? Porque uma criança assim, com 3 anos, eu já estava no altar, né? E era o meu prazer louvar o Senhor. Para você ter uma noção, o que eu precisei, né? Aprender, ser lapidada. Quando eu fui casar, eu queria cantar para ele. Eu fiquei tanto tempo sem louvar e ele nunca me ouviu cantar. Então, que eu falei com ele assim, eu quero cantar uma música para você. Ele falou comigo assim, de jeito nenhum, você vai passar vergonha. Porque ele não sabia. Eu nunca tinha cantado. E eu não cantei. Uma semana antes de eu casar, e aí é uma outra história, mas assim, só um parêntese, uma semana antes de eu casar, o meu pai, pastor, foi preso. Porque o meu pai não aguentou, né? Tudo que eu passei, ele já vinha com outros problemas de depressão, né? No ministério. E o meu pai saiu, desviou ali. Uma semana antes de eu casar, meu pai foi preso. E pensa, meu pai pastor, né? Que era a minha referência. Sim. Né? Quantas vezes eu vi meu pai pregando e pessoas serem curadas? Quantas vezes eu vi meu pai aconselhando casamentos e eles sendo restaurados, ele testemunhar? E aí, de repente, uma semana antes de eu casar, meu pai é preso. Uma semana certinho. Aí eu tentei cancelar o casamento, não consegui, não deu certo. Eu entrei sozinha na igreja. A minha mãe, tadinha, hoje eu fico vendo o DVD, né? Ela teve que fazer tudo sozinha. Tudo sozinha. E casando uma menina. Eu não tinha, sabe o que é nenhuma maturidade? O meu chá de panela não foi ninguém. Eu não, tipo assim, era uma menina, eu não tinha nem amizade, sabe? E todo o sofrimento me deixou uma pessoa muito dura, muito difícil. E eu lembro que o Paulo ainda falava comigo assim, você não, nem amigo você não tem, você precisa melhorar seu jeito. Você não tem nem amigo. Então, no meu chá de panela, não foi ninguém. Tanto é que minhas panelas, meus garfos, minhas colheres que eu ganhei, eu lembro que ele foi na Eletrosom, tadinho, que ficou com dó de mim, comprou tudo e mandou tudo dentro de um táxi de embrulhado de presente, mandou entregar lá em casa. Porque não tinha ninguém Porque eu não tinha nada, não tinha ninguém para dar. Porque eu me tornei uma pessoa muito amarga, sabe? E quando eu fui casar, meu pai foi preso uma semana antes, eu entrei sozinha na igreja. E eu entro sorrindo. Se eu te mostrar o DVD, eu entro sorrindo. Mas por dentro, tava arrebentada. Eu emagreci em uma semana, eu já sou magrinha, você pensa, isso aqui, sabe? Dava pra ver. E foi muito difícil não ter meu pai comigo. Meu pai, né, minha referência, preso. Então, eu passei muita coisa em pouco prazo. Casei imatura demais. Uma menina. Eu casei querendo o quê? Um pai. Eu casei querendo um pai. E nós passamos por muitas fases difíceis no nosso casamento. E eu no ministério, né? Tinha essas duas vertentes. Uma menina no casamento e com Deus, na vida ministerial, eu literalmente abafei, né, aquilo. Então, eu fiquei 10 anos sem subir no altar. Eu conseguia fazer qualquer coisa na igreja, ali, menos cantar. Menos cantar. Você não Mas conseguia. Eu não tinha esse entendimento. Hoje, eu acho que o Senhor estava me moldando, me tratando, sabe? Para me valorizar a presença, para me valorizar, sabe? Dar valor, que não é de qualquer jeito que se faz. Sim. Sabe? Por mais simples que às vezes você acha, por exemplo, esse podcast, sabe? A presença precisa ser valorizada em tudo que a gente faz.
E eu só cantava cantar. Eu cantava porque o povo achava bonito. Desde nova eu tive muita aprovação, muitos elogios, né? Então, de repente, eu estava no altar em pecado. Todo mundo me julgando. Eu perdi aquele lugar de destaque, de aprovação, sabe? Tanto é que hoje eu tenho muita dificuldade com elogio. Sabe, um dia o pastor Darcy me mandou um vídeo, eu cantando e me elogiando. Nossa, foi difícil demais receber aquele elogio, sabe? Porque a vida inteira eu tinha muita aprovação das pessoas, sabe? E aí eu pedia para entrar no Ministério de Louvor. Aí o pastor falava comigo assim, eu me lembro uma vez que ele falou comigo assim, pode entrar, mas para entrar no Ministério de Louvor, você tem que vir 3 meses ver os ensaios e você tem que ser aprovada. Eu não conseguia ir os 3 meses. Outra hora, eu via pessoas que não participavam do processo entrando. E por que eu tinha que participar? Tinha que fazer o processo. Então, assim, eu fazia coreografia, eu fazia teatro. Mas o louvor, não. O louvor, não. E acabou que eu não tinha esse entendimento espiritual, sabe? Eu não tinha essa maturidade espiritual. Com o passar do tempo, eu fui matando mesmo essa vontade. Eu não quero mais cantar. Eu não preciso, eu posso fazer outras coisas. Eu não preciso louvar. E nem em casa mais, né? Eu não cantava. Não cantava, casei, meu marido nem sabia que eu cantava. E isso foi morrendo, sabe? Fazia outras coisas, mas não louvava. E eu passei por um processo difícil. Com 8 anos de casado, nós tivemos uma crise. O pessoal falava comigo assim, cuidado, viu, com 7 anos. A crise do 7, né? Cuidado. Eu falava, eu não vou ter isso não. Eu falava, né? Eu não vou ter isso não. E com 8 anos nós tivemos uma crise. E o meu marido teve um relacionamento, vários relacionamentos extraconjugais. E no último que ele teve, ele resolveu confessar que não queria mais ficar casado e que queria namorar uma pessoa. E pensa, né? Eu casei com meu pai, você lembra que eu te falei? Sim. Né? Eu casei, porque era assim, ali no início do casamento eu falava com ele assim, eu quero isso. Se ele não fazesse, se ele não me desse, a casa caía. Caía, mas literalmente, porque eu tacava tudo no chão. O que eu tinha na frente, se tivesse um vaso, eu lembro que eu ganhei no meu casamento uns enfeitezinhos, rapidinho quebrou tudo, eu quebrava tudo na parede. Tudo, eu jogava tudo na parede nele. Ele tinha que desviar. Pra ele era muito difícil, porque ele não era tão maduro, mas era um pouco mais do que eu. E tipo assim, gente do céu, né? Que menina. Que menina, né? E eu queria que tudo fosse do meu jeito, sabe? Eu queria que ele me desse o que o meu pai não estava me dando. Então, eu queria a atenção de pai, sabe? Então, me foi faltando muita sabedoria. E a verdade é essa, né? Quando um relacionamento desaba, entra em crise, nunca é só um. Sim. Nunca sempre é só aos um. dois, né? Sempre aos dois. Então, eu tive muita falta de sabedoria. Eu tive minha parcela grande, né? De responsabilidade em tudo que aconteceu. Mas, quando nós fizemos 8 anos, ele quis sentar comigo e me confessar tudo que ele já tinha feito, sabe? Eu sonhava, Aline. Eu sonhava com ele, com outros relacionamentos. Eu falava com ele assim, eu sonhei que você estava fazendo isso e isso com outra pessoa. Aí ele falava, você tá doida. E quando ele sentou comigo para conversar comigo, ele falou, todas as vezes que você sonhava, olha a falta de maturidade espiritual, de entendimento, discernimento faz. Porque às vezes as pessoas, Aline, Deus mostra para as pessoas, mas ela não sabe. É que Deus não fala? Não, fala. O Espírito Santo está falando o tempo todo. Nós estamos distraídos ou nós não temos o entendimento que ele está falando, mas ele está falando. Sim. Sabe? E eu fui ficando tão longe de Deus que ele me mostrava e eu não tinha esse entendimento. Então, quando ele chegou para mim, sentou e confessou tudo que ele tinha feito e que ele queria sair de casa, eu falei, não, você não vai sair. Eu lembro que a única coisa que vinha na minha mente era, meu pai sempre falava assim, ó, que nós tínhamos uma maldição em casa, que todas as pessoas da nossa família casavam e separavam. E só ele e minha mãe que nunca tinha casado e separado. Ele tinha isso. O que aconteceu? Meu pai e minha mãe separou.
Minha mãe lutou assim, enquanto ela conseguiu, porque ele usava drogas. E ele roubava tudo dentro de casa. Então, assim, ele ficava possesso. Ele deixava minha mãe, assim, meu irmão já passou fome para dar comida à minha mãe, mas a minha irmã, porque meu pai tinha pegado tudo. Então, foi algo, assim, difícil, sabe? Quando ele chegou para mim e me contou, eu tinha isso na minha cabeça. Eu não vou separar, não. Meu pai falou que tinha isso aí, eu tinha essa mensagem, eu tinha isso. Não vou separar, não. Não aceito. Sabe? Pode ficar aqui. Eu vou te ajudar e você vai ficar aqui. E aí, eu comecei a orar, sabe? Comecei a orar e chorar, mas foi ficando insustentável a situação. Porque eu via ele saindo ali, tipo, pra namorar. Entendeu? E você fica... Com 2 meninos pequenos. E aí, um dia, ele saiu, sabe? Ele saiu. E nessa fase dele sair, meu pai adoeceu. Meu pai adoeceu e veio falecer. E antes do meu pai falecer, eu fui visitar ele e ele falou comigo assim, filho, eu já vi o que Deus fez na sua vida. Eu já vi, porque meu pai achava, Aline, que eu não ia casar. Porque eu dei tanto trabalho na adolescência, que ele achava assim, que o rapaz que soubesse tudo que eu tinha feito ao passado, não ia me querer. E a primeira coisa que eu fiz quando eu conheci o Paulinho foi contar. Olha, aconteceu isso e isso, eu me envolvi com pessoas erradas. Eu me envolvi com uma pessoa errada, mais velha, sabe? E hoje eu tenho entendimento, Aline, que eu fui abusada. Sabe? Sim. Porque assim, eu sabia o que era certo e o que era errado, mas eu não tinha um entendimento de uma pessoa mais velha conversar comigo e falar coisas maravilhosas. Eu não sabia que eu estava sendo conduzida, não. Sabe? E isso acontece muito hoje com os nossos adolescentes, né? Sim. Então, assim, eu não tinha esse entendimento. Hoje a gente tem, né? A gente vê pregação, vê palestra, psicólogo, mas eu não tinha, sabe? E hoje o Senhor me deu esse entendimento, sabe? Que aproveitar de mim, da minha inocência, da minha carência, sabe? E a primeira coisa que eu fiz foi contar pra ele tudo que tinha acontecido. Então, meu pai achava que eu não ia casar, sabe? Então, quando aconteceu tudo de desmoronar o meu casamento, eu pensava assim, mas e a promessa? Sabe? E meu pai falou comigo antes de morrer, filha, eu sei que Deus tem algo na sua vida. E ele falou comigo assim, minha vontade era de matar o Paulinho. Meu pai, o leite pode. Mas, filha, não deixe o diabo destruir aquilo que Deus te deu. Você sabe que pelo inimigo, você não teria uma família. Você seria um aí qualquer. Porque foi isso que ele quis, mas o que Deus escreveu sobre você, o que Deus planejou sobre você foi outra coisa. Você tem um chamado, não desiste do seu marido. Mas ele já tinha saído de casa. Passou uma semana, meu pai faleceu, sabe? Foi lindo, porque minha avó perguntava a ele, sabe, Aline, você tá pronto pra ir? Meu pai chamava Paulinho também. É assim, meu pai chamava Paulinho, meu marido chama Paulinho, meu irmão chama Paulo, meu sogro chama Paulo, meu cunhado chama Paulo. Nossa! Tô em volta dos Paulo. Meu pai também chama Paulo. Aí, ó, tá vendo? Olha os Paulo que dá trabalho, meu Deus. Mas, antes dele morrer, ele falou isso comigo, sabe? E eu peguei nessa palavra. E ele falou assim, ora pelo seu marido, não desiste dele. Mas ele já tinha saído de casa. E uma semana depois, meu pai veio falecer. E pra mim foi assim. Porque o que era o planejamento? Meu pai melhorar, eu pegar meus meninos e, ó, com meu pai. Dar no pé com meu pai. Entendeu? E o Paulinho ficar na vida aí. E eu sofri demais. Eu lembro que foi um velório muito triste pra mim, porque eu falava, por que o senhor fez isso, pai? Por que o senhor foi embora? Me deixou sozinha. E aí, entra a Neila e a Osana na minha vida. Porque eu trabalhava com a Neila sabia de todo o processo que eu tava passando, e a Neila saiu daqui e foi lá no velório do meu pai, falando, Beté. E a Neila falava comigo assim, mas Osana, pega o seu Isaac e coloca ele no altar e para de mexer.
Deixa o Senhor trabalhar com ele. Para de colocar suas mãos. Pega o seu Isaac. E o Paulinho foi comigo nesse velório, sabe? Foi me levar. E eu falava assim, é mesmo. E eu pensei comigo. E eu comecei a orar ali. E eu chorava de madrugada. E eu lembro que o Miguel era novinho e ele queria dormir comigo na minha cama. E eu não deixava. Eu falava assim, filho, você não pode dormir com a mamãe na cama porque seu pai vai voltar. Eu tinha certeza que ele ia voltar. Sabe? E eu literalmente deixei Deus trabalhar com ele. Deus levou esse homem ali no fundo do poço. Dele ter assim que dormir dentro de carro porque não tinha onde dormir. A mãe dele não deixou ele dormir na casa dela. Falava, não, o que você fez não tá certo. E nós, assim, eu sem as coisas de comer em casa, sofrendo com 2 meninos pequenos, adoecido o estômago, porque as emoções, né? Sim. Então foi assim, um período terrível. E a Neila começou a me ajudar, mas a Usana, caminhar comigo. E hoje as meninas da UF, né, conta que lembra da Neila pedindo, arrecadando as coisas para entregar para uma família, sabe? E elas contam que da Usana pedindo oração para a prima dela e tal. Elas têm essa lembrança, sabe? E eu peguei e comecei a orar. E quando foi um dia, ele bateu lá na porta de casa. Aí a Neila falou comigo assim, não atende. Não atende. E eu não atendi, eu obedeci. Ela falou assim, você vai orar agora. Começa a orar, você não vai abrir a porta. Porque quando a gente tá sofrendo muito, e quando a gente quer muito, né, que o Senhor restaure algo, a gente tem muita pressa, né? Sim. Só que o Senhor tem um tempo para cada coisa. E ele precisava deixar Deus trabalhar com ele. Ele precisava querer, né? Sim. Não era eu achava que eu que ia resgatar ele, eu que ia salvar o meu casamento, e não era a mão do Senhor. Enquanto Deus estava trabalhando lá, Deus estava trabalhando aqui. Porque como que eu ia receber ele de volta? Com tantas feridas, né? E na noite que meu pai morreu, ele falou comigo, eu vou te levar embora. Eu falei, tá. Eu deixei meus meninos aqui, não levei. Aí ele falou comigo, posso dormir na sua casa? Porque eu tava sofrendo muito e os meninos estavam sozinhos. Eu fico com os meninos pra você, né? Pra você ficar tranquilo, pra você chorar e tal, pros meninos. Eu falei, pode. Aí ele foi dormir até hoje, ele tá dormindo. Glória a Deus. Ele tá dormindo, obrigada, Jesus. Mas aí foi um processo muito difícil, né? Porque agora ele tá de volta, eu tava ferida. E ele falava comigo assim, e a Neila deu uma palavra pra ele lá no velório. A Neila pregou pra ele lá, sabe? E ele voltou pra Jesus lá no velório, mas eu não sabia. Pouco tempo que a Neila me contou isso. No encontro com Deus que ela me revelou. E ele voltou pra Jesus lá no velório. Mas assim, eu tava machucada, eu não tinha confiança. Logo em seguida, a Neila me convidou, a Usana, pro encontro com Deus. E era assim, sabe? Antes do encontro, nós fomos pro grupo pequeno. Eu fui pro grupo pequeno, né? Que era na casa da Tassiane. Aí a Adriana, mais o Wellington, que eram líderes. E aí, assim, eu fui acolhida, abraçada. E eu ia. E ele ficava em casa, ali. Eu falava, vamos pro grupo pequeno? Ele, não. Aí eu falava, o que eu fui aceitar esse homem de volta, Senhor? Esse homem não quer nada com Deus, esse homem aqui em casa. Aí eu bati aquele arrependimento, sabe? Tipo assim, será mesmo que ele tinha que ter voltado? Será mesmo, né? Eu podia seguir minha vida, sim, né? Sem ele. E o grupo pequeno era maravilhoso, mas eu chegava em casa e eu ia pro banheiro para orar por ele, sabe? Sentava no banheiro, ele ficava possuído na sala. Ficava possesso, sabe? Teve um dia que eu orando, aí ele falou comigo assim, eu sei o que você tá fazendo dentro desse banheiro aí, não adianta não, pode sair. E eu orando em espírito dentro do banheiro, sabe? E sim, foi um processo muito difícil, porque uma desconfiança muito grande, né? E um processo de restauração da presença de Deus, que eu tinha perdido, né? Assim, de intimidade, de oração, de busca. Relacionamento mesmo, né? Com Deus. Mas o Senhor foge a gente mesmo, né? Ele usa mesmo esses processos, esses desertos, para fazer a gente florescer, para aprofundar as nossas raízes. Então, assim, foi um tempo difícil? Foi, porque de muito choro, com criança pequena, né? E aí, um belo dia, ele aceitou o convite para ir no grupo pequeno. Diz ele que, ele conta, né?
que ele sentia a presença do Espírito Santo assim na garagem, era uma garagem, e ele sentia algo indo, batia e voltava. E ele não sabia explicar o que era. Porque ele nem acreditava, né? E ele não sabia explicar o que era. E todas as dúvidas, o Wellington ajudou ele, sabe? As dúvidas que ele tinha na palavra. Então, assim, nós somos muito abraçados no pequeno grupo. E viemos para a igreja, sabe? Eu lembro que foi em julho, numa festividade da igreja, a gente veio para a igreja. Meu pai morreu em junho, em julho a gente estava aqui. Dia 15 de julho eu fiz meu encontro com Deus. E eu fui buscando a resposta. Deus, eu quero uma resposta do Senhor, se realmente é isso. Porque eu posso simplesmente não ficar mais com Ele e também não ficar com mais ninguém. Levar a minha vida na presença do Senhor com os meus filhos e tá tudo certo. Mas se não, eu quero a confiança. Porque o pessoal fala que a confiança quebrada nunca mais é restaurada, né? Mas como que eu vou ficar num casamento que eu não confio neles e ir na padaria? Eu não confiava. Eu oprimia ele. Ele não podia sair, não podia respirar, ele não podia pegar no telefone ali. Sabe? Mas ele realmente queria uma transformação. Ele deixou, ele quis. Ele aceitou a mudança. Mas eu não acreditava nessa mudança. Sabe? Sim. Eu era muito boa, sabe, Aline? A religião fez muito isso, né? A religiosidade, né? Fez muito isso comigo. Muito boa, muito perfeita. Não saía pra beber, sabe? Como eu fui aquela desviada dentro da igreja, então aos olhos de todo mundo, sempre perfeita, né? E como o meu problema, o meu caso da adolescência foi abafado, ninguém sabia. E pra falar a verdade, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu conto. Acho que o Espírito Santo tá trazendo isso agora, né? Ele sabe o tempo de todas as coisas, sim, né? E o Senhor tá trazendo muito isso ao meu coração esses dias, de contar essa fase minha da adolescência que eu passei. Muito difícil, sabe? De não ter o Senhor como meu melhor amigo, como pai, sabe? Como, não me sentir filha. Hoje eu tenho, sabe? Nossa, eu converso assim com o Senhor, eu falo, Jesus, obrigado, porque hoje eu entendi o meu lugar de filha. É muito importante isso, sabe? Porque quando nós entendemos o lugar de filha, Aline, nós somos supridas. Sabe? Nossas carências não tem. Tudo que nós precisamos está nele. Verdade. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. E eu falo, que pena que eu demorei muito para entender, mas que bom que houve tempo. E eu fui pro encontro com Deus. Eu lembro de eu gritar de tanta dor. De eu gritar de dor, sabe? A dor na alma, mas era a dor da cura, sabe? Quando eu voltei do encontro com Deus, que eu vi Ele, parecia que eu estava vendo outra pessoa, sabe? Assim, eu tinha mudado o meu olhar com Ele, sabe? Eu vi outra pessoa. E Ele conta que Ele ficou orando, Deus, se ela for e voltar igual, do mesmo jeito, eu vou ter que sair de novo, porque não tem condição, né? Não tem condições. E aí, nós fizemos o processo de restauração do nosso casamento. E a igreja nos abraçou, cuidou de nós. E aí, a Osana falava, como a Osana é minha prima, né? Ela falava comigo assim, você tem que cantar. E eu falava assim, ó, eu vou na igreja, mas eu não quero conhecer ninguém. Eu quero ir pra igreja, mas minha família, quero sentar, quero ser alimentada, não quero fazer nada. Já tinha 10 anos, mais de 10 anos, Aline, que eu não fazia nada. Então, pra mim, eu já tava tudo bem, sabe? Sim. E eu não queria mais. Pra mim, não fazia diferença eu cantar, não cantar. E quando eu cheguei na igreja, ela foi e me apresentou pro maestro, sem eu saber que ele era maestro. Deus deu ela essa estratégia, né? E um dia ele falou comigo assim, nós reúne aqui um povo, uma orquestra, pra cantar, tocar, vocês podiam vir ver, né? Tipo assim, né? Com quem não quer nada, né? Uhum. Falei, tá. Quando eu cheguei, ele falou assim, vem cá. E eu falei, canta aí. Eu falei, mas pensa, quantos anos sem cantar, meu Deus? Canta aí. E eu cantei, eu lembro que eu cantei Manancial. Eu quero ser como um manancial. E foi assim, quanto tempo eu não me ouvia cantar.
Quando eu mesmo não me ouvia cantar, você pensa o Senhor, né? E pra mim foi uma cura naquele dia. E ele falou assim, eu queria que você sentasse ali. E me colocou na orquestra, chamou o Paulinho, pôs o Paulinho pra cantar e colocou ele lá. E aí eu comecei um processo de restauração da presença. Por isso que hoje, Aline, eu sou muito assim, criteriosa, sabe? Eu sou muito chata mesmo, assim, um grosso modo de falar. Eu não quero subir de qualquer jeito no altar. Eu não quero fazer as coisas de qualquer jeito. Eu sei, sabe, como que foi difícil passar tanto tempo sem fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O quanto eu sofri longe, sabe, da presença. Tá na igreja, tá na casa, mas não tá na presença. É aquele caso, né? Eu tô na casa, mas o Senhor não tá, né? O Senhor não estava habitando, o Senhor não tá, eu não sentia mais Ele. Esses dias eu tenho meditado muito no livro de Crônicas. E o Senhor tem falado muito comigo lá no livro de Crônicas. O rei Acaz foi um dos piores reis que teve. E ele, para ter vitórias na guerra, ele recorreu aos assírios, a outros deuses. E o que ele fez? Ele pegou os utensílios da casa de Deus e foi tirando os utensílios da casa de Deus. A presença, às vezes, ela não sai de uma vez, sabe? A gente vai tirando ela aos poucos, vai perdendo. Você perde um valor aqui, você perde os princípios, né? Porque a gente não deve andar por sentimento, né? Eu tenho essa frase gravada comigo, não ande por sentimento, ande por princípios, porque por sentimento eu vou pecar, eu vou errar, eu vou julgar o meu irmão, Verdade. eu vou ser melhor, né? Sim. Ande por princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus fala o quê? Que nós somos os menores, né? Se humilha, que Ele exalta, né? Desaparece aí para o Senhor crescer, a glória é dele, a honra é dele, é tudo para Ele. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sabe? A presença a gente tem que valorizar, porque a gente perde ela aos poucos. Os filhos perdem a honra aos pais, Aline, aos poucos. Eu fui criada dando benção pai, benção mãe. De repente eu vejo meus filhos esquecendo de me dar benção, sabe? Então a presença é assim, é aos poucos que a gente vai perdendo ela. Você para de valorizar orar de joelhos dobrados. Ah, mas isso é religião. Eu não preciso orar, de qualquer maneira o Senhor vai receber. É verdade. Mas eu entendo que quando eu me ajoelho, quando eu estou me prostrando diante dele, sabe? Então você começa a orar só deitada, antes de dormir. Ai, tô muito cansada. E essas coisinhas é que vai fazendo a gente se afastando. Por quê? Coisas que são comuns parecem ser normais, mas não pode. O que é comum não pode ser normal. Não pode ser normal. Sabe? Você vê aí, é comum hoje em dia, não é? Você vê menina vestindo de menino, menino vestido de menina. É comum, mas é normal, Aline? Não. É normal? Sabe? Então é comum você não orar, você não fazer o seu devocional, tem dia. Mas e quando isso começa a ser normal na sua vida? Sabe? Então o Senhor tem falado muito comigo. A presença a gente perde aos poucos. Cuidado. Cuidado com as distrações. Cuidado com o foco. O Senhor tem falado comigo muito. Guarda o seu coração. Guarda o coração. Porque a gente começa a olhar muito para as pessoas. Sabe? E a gente vai perdendo a presença, que é importante. Sabe? E aí, eu cheguei na Cristo Vivo. Com pouco tempo, assim, foi tudo muito rápido. O Senhor já, sabe, Ele quis fazer tudo muito rápido. E comecei a cantar na orquestra, falei só na orquestra. Quando eu assustei, eu estava no louvor. Quando, assim, foi... Eu no louvor, um dia, Raquel falou comigo, Mirelle, o Senhor falou comigo que você está preparada. E Ele quer cumprir promessa que Ele te fez quando você era criança. Ele quer cumprir. E foi quando eu comecei a ministrar na igreja louvor.
sabe? E assim, eu tô até, tem 2 meses que eu não faço louvor, e o povo já estranhou, né? Porque eu tô no altar todo dia. Mas foi porque eu pedi o Thiago um tempinho pra me descansar, eu tava muito cansada, e eu fiz a cirurgia, né, que eu te falei, na boca, então eu fiquei esse período sem. E eu falei, Deus amado, que saudade, meu Deus, que eu tô. Isso é muito bom, né? E quando eu tô lá, eu quero entregar meu tudo. Eu quero entregar meu tudo, porque é a minha forma de dizer obrigada, Jesus. Obrigado, porque eu podia ter morrido. Eu podia, espiritualmente falando, eu podia ter morrido ali. Eu podia, sabe? O diabo quis mesmo. Quando a palavra de Deus fala que ele vem para matar, roubar, destruir, ele não precisa de uma porta muito grande. Ele precisa só de uma brechinha para destruir sua vida. Ele precisa de muito pouco. E hoje eu olho para trás, vejo tudo que o Senhor fez, vejo o relacionamento que eu tenho com Ele. Ele fala comigo, né? Eu acho que não tem privilégio maior, gente, do que o Senhor te dar uma direção de algo. Eu falo que ficou mais estreito, né? Porque quando você não tem essa intimidade, não tem esse entendimento, você faz tudo sem perguntar, você só toma suas decisões, a sua vida, né? Mas quando nós começamos a andar com Ele, tudo você quer perguntar, né? Verdade. Deus é de Deus. Direção. Eu posso fazer, Senhor? Não posso, né? E fica mais estreito. Mas fica muito mais leve, né? Muito mais prazeroso. Muito mais prazeroso. Hoje eu valorizo muito, sabe? Onde o Senhor me colocou. Hoje eu tenho amigas. Anos atrás eu não tinha. Eu não tinha ninguém para falar, ora comigo. Eu quero compartilhar o que você acha, me dá um conselho. Hoje eu tenho essas pessoas, mulheres de Deus, né? Que tudo que vai falar me dá embasado na palavra, não no achismo. Não é uma opinião, né? Não é uma opinião. Então, assim, e eu vejo Deus soprando meu nome, de alguma maneira, sabe? Como Ele fez. Verdade. Sabe? E a única coisa que eu quero é jamais não perder esse valor da presença, Aline, porque eu sei, sabe, como é dolorido. E as acusações que o diabo faz. O que ele fala no seu ouvido, na sua mente, que você acredita. Acabou para você não pode mais subir no altar. Nunca mais. Você não pode mais falar de Jesus, que Jesus é esse. Que não te livrou, que não te guardou. Sabe? Sim. Então, coisas que a gente tem que vencer, batalhas na nossa mente. Então, assim, eu vejo o que o Senhor fez no meu casamento. Eu vejo que hoje meu marido diz, anda pra lá, pra cá. Carrega o povo, né? E assim, eu fico muito em paz. Eu dou glória a Deus, porque o Senhor, o mundo pode dizer que uma confiança, né, depois de quebrada, ela não é restaurada. Ela só não é restaurada se não foi para as mãos do oleiro certo. Porque quando o Senhor pega, Ele faz perfeito, faz de novo, né? E assim, hoje eu sou grata a Deus por essa igreja, por essa casa, pela oportunidade de poder, sabe, subir no altar, pegar um microfone, adorar, louvar. Aí a pessoa às vezes não entende, né? Porque eu sou, né? Espalhafatosa, sabe? Mas assim, eu não sei fazer com reservas mais, não, entendeu, Aline? Porque eu fiquei muitos anos sem fazer. Eu fiquei muitos anos sem abrir minha boca para adorar, hoje é a minha maneira de dizer assim, Senhor, obrigada porque o Senhor me resgatou, obrigado porque o Senhor me deu outra chance, Sim. Obrigado porque pro diabo, eu nunca mais, acho que ele falou assim, eu consegui, essa aí não canta mais não, essa aí, sabe? Ele tinha dado por vencido, e 10 anos, né? Mas foi bom porque eu tive esse processo para valorizar, sabe? Para valorizar a presença. E foi assim, tem sido, né? Tem muito para aprender. O Senhor tem feito assim, de tempos em tempos, Ele vem nos mostrando, falando conosco, né, Aline? Você precisa melhorar nisso, você precisa mudar nisso. Nos lapidando mesmo, né, Miriel? Porque nós vamos estar pronta mesmo só quando Ele voltar, né? Verdade. Só quando Ele voltar, então é um processo. Miriel, nós já estamos chegando no final, né, do nosso programa, e eu queria te dar a oportunidade de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Amém. Então, eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas, e é assim que a palavra diz.
E nós precisamos aceitar o processo de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender a vontade dele e buscar nele o que ele quer, sabe? O que o Senhor quer para minha vida? Começar a perguntar qual é a vontade dele, sabe, Aline? O que ele quer para nossa vida? Então, eu não sei se você se identificou com alguma parte do meu testemunho, de repente, a parte dos relacionamentos que você viveu, sofreu, te machucou, sabe? Eu demorei um tempo para ser curada. Leva tempo, porque o Senhor faz do jeito que Ele quer, mas Ele cura por completo. Eu não sei se é na área ministerial. Talvez você esteja no banco, sentada, e achando que o Senhor não vai mais te usar, ou que você não é digno mais de ser usado, não só do altar, mas em qualquer área, né? Que o Senhor te chamou. E eu quero te dizer que existe um Deus que restaura, existe um Deus que faz, existe um Deus que te chama pelo seu nome, sabe? E que não adianta nós correr. Para onde nós iremos, como diz a palavra do Senhor? Para quem? Para quem nós iremos? Que se só Ele tem palavra de vida eterna. E minha oração é que você seja alcançado pela presença de Deus. Nós precisamos valorizar a presença. O mundo fala para nós que pode ser de qualquer jeito, que nós podemos fazer de qualquer jeito, que nós podemos viver de qualquer jeito. Mas nós temos um padrão para seguir. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa base, né? De fé, de prática. E o que eu tenho para falar para você que está me assistindo hoje é: valorize a presença de Deus. Valoriza a presença de Deus. E faz o que Ele te chamou para fazer. Levanta, porque a obra do Senhor precisa de pessoas que dão valor a essa presença, não que faz de qualquer jeito. E eu aprendi uma coisa: se você não faz, alguém que não tem temor faz. E o Senhor vai usar essa pessoa? Vai. Porque Ele vela pela palavra dele. Mas Ele está chamando aquelas pessoas que dão valor à presença, que dão valor àquilo que está escrito na palavra dele. Não é de qualquer jeito, sabe? Eu sei que se eu não fizer, Aline, talvez outra pessoa que nem dá tanto valor à presença vai fazer. Sabe? Porque tem muitos que não têm temor, mas têm coragem. Sobe de qualquer maneira. Como eu subi em pecado muitas vezes no altar, sabe? E eu sei que pessoas foram cansadas, porque o Senhor vela pela palavra dele. Sabe? Mas que o altar possa ser um lugar de santidade. Valorizem a presença de Deus. Eu acho que hoje o que eu mais tenho para falar para vocês é isso. Valorizem a presença de Deus. E diga sim para o chamado dele. Ande conforme a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Nós precisamos. Verdade. É isso. Mirielle, muito obrigada. Tem a Marielle e tem eu, né? A Marielle Cabral. Mirielle, muito obrigada, viu? Que o Senhor possa continuar te usando. Amém. Onde você for. E que testemunho, Amém. E que palavra, né? Amém. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Aline. Me perdoe, qualquer coisa, mas amém. Que o Senhor continue te abençoando, amém. Te usando para esse tempo que Ele te chamou, te levantando, te dando estratégias, né? Amém. Porque tem edificado as nossas vidas, viu? Que sua casa seja cheia da presença de Deus, que esse ambiente, eu custei me conter, né? Que esse ambiente seja cheio da presença de Deus. Todas as pessoas que passarem por aqui possam acrescentar na vida de alguém, ser tocado por alguém. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Chegamos ao fim de mais um podcast. Deus abençoe sua vida e até a próxima semana.